Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gânor clama por justiça, e a coroa aguarda aquela que será digna de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, seja bem-vindo a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gânor. Nos últimos episódios, nós tivemos a primeira ficha perdida. Na verdade, criamos Hírem da Floresta do Corvo, avançamos um pouco com ele, mas não conquistamos tantas coisas conforme a gente queria. E com isso, no episódio anterior, nós fizemos uma nova ficha que apresentei para vocês, a Sinla, a Sombra. Ela é uma aberrante, barda e tem vários poderes, principalmente a invisibilidade, que é muito importante para ela, porque ela é uma personagem mais fraca, não está armada por enquanto, mas ao mesmo tempo nós também conquistamos coisas com ela. Inclusive conquistamos nosso primeiro tesouro ao ser apresentado ali a uma anciã que ainda estava nas regiões do Castelo do Outono Eterno, logo no começo da leitura, né? E ela nos deu um poder de Santa Imoen, de furtividade. Conquistamos essa perícia para a Sinla e também para futuros outros personagens que virão com a leitura do jogo. Mas, além disso, Sinla avançou, né? Conforme havia no livro, fizemos umas mudanças de direcionamento que tínhamos feito com o Hírem, apesar de passar por alguns pontos onde Hírem também esteve. As coisas diferentes que fizemos estão relacionadas mais à visita ao castelo que ficava no penhasco, onde Hírem, infelizmente, foi morto pelos capangas de Brakov, e Sinla tomou um outro rumo, adentrando o Bosque Branco, uma região também que está presente no mapa da região sul de Gânor, este que está aqui no livro-jogo A Coroa de Gânor. Ao adentrar esse bosque, a Sinla também conheceu uma taverna conhecida como... como chamava mesmo? Era o Bode Bailarino. O Bode Bailarino, ali a gente comprou um item muito importante, que é o Monte de Sujeira. Fiquei curiosíssimo em entender para que serviria este monte de sujeira e calhou em utilizarmos a nossa última peça de prata após negociarmos um pouco mais ali com a taverneira e adquirir esse item que eu tenho quase certeza que será muito útil ainda nessa leitura. Mas, finalmente, nos embrenhamos no bosque, nos deparamos com uma viajante que nos alertou: não entre aí, os animais estão corrompidos, existem muitos inimigos, a quem você encontrar será somente maldade. E ouvimos, mas Sinla tem uma personalidade muito forte e é muito corajosa, então continuou adentrando até que nos deparamos com um lago de águas escuras e que saiu dele inicialmente uma criatura que possivelmente parecia ser uma mulher e que nos revitalizou tanto em pontos de vida e pontos de mana. Até aí comemorei, nossa, que alegria, finalmente uma decisão correta, para que então ela se declarasse na verdade um demônio e que não estava contente com a nossa presença ali. Sinla derrotou então a Naiad, que estava saindo das águas escuras, e continuou sua jornada, continuou se embrenhando no bosque. Inclusive descobriu uma cabana que deixei passar porque aparentemente existia alguma coisa errada ali, ou não, né? Nunca saberemos, ou saberemos em uma nova oportunidade, porque Sinla resolveu dormir ao relento, né? E com isso encerramos o episódio anterior. Se você ainda não está por dentro do que está acontecendo, nós temos a nossa playlist disponível aqui no canal, a leitura do livro-jogo, né, A Coroa de Gânor. Só dá uma conferida lá, que a partir de agora haverá spoilers e uma nova história a ser contada. E, para isso, vamos relembrar aqui como está a atual situação de Sinla Sombra. Sinla Sombra, ela já perdeu 8 pontos de vida, principalmente com esse último combate, que a gente fez um combate rápido, né, estratégico, porque afinal ela teria muito pouco ponto de vida, na verdade, de força para atacar. Existia um caminho, né, um terreno ruim para um duelo ali com essa criatura, e utilizei ali os 8 pontos. A gente pode, inclusive, gastar duas rações de viagem para revitalizar esses pontos,
O que eu acho que pode ser prudente para este momento, para darmos continuidade, né? Também ela já perdeu 5 pontos de mana, né? Ela gastou 5 pontos de mana, utilizando eles de forma bem estratégica, né? Como sobrevivência. Afinal, a Sinla tem um poder que é o Eclético, onde ela pode utilizar qualquer perícia que ela não tenha, né? Para continuar a leitura e também, né, fazer as decisões corretas ali para avançar. Eu acho que eu vou gastar já os pontos, porque ainda a gente tem uma essência de mana disponível, que a gente pode rolar um D6 para conseguir mais pontos de mana. E, enfim, do Odre a gente ganha 3, perderia somente 2, né? Faltaria 2 aí para deixar uma vida completa. Então, eu vou fazer já esse gasto, tanto de pontos de vida e pontos de mana, na verdade o gasto dos equipamentos, né? Para que a gente revitalize melhor, no caso, a Sinla, antes de começarmos e darmos, né, continuidade aqui à leitura. Então, de ração de viagem fica apenas uma, nós recuperamos 8, né, cada ração de viagem vale 4 pontos de vida, dá 0 aqui, volta a ter 15 pontos de vida, que é o máximo dela, né? E também o Odre de vinho, aí a gente vai gastar o Odre, não temos mais nenhum Odre, e ganhamos 3 pontos de vida, então de 5 gastos passam a ser apenas 2, totalizando aí 13 pontos de mana para Sinla, né, que está ali firme e forte, tentando entender o que existe nesse bosque branco. Afinal, ele está presente aí no mapa de Gunnar, né? Então alguma coisa deve ter ali de benefício, ou, né, está gerando muita curiosidade a mim e a Sinla. Então vamos continuar aqui. Lembrando que no episódio anterior, o último item nos dizia o seguinte: pode tentar sair do bosque branco ou se embrenhar ainda mais. No caso, a gente vai se embrenhar ainda mais, indo para o item 210, que é bem pertinho aqui. E olha só, hein? E olha só. Olha essa imagem. E diz o seguinte, o item 210. Você avança pela mata, embrenhando-se cada vez mais fundo. As copas das árvores se fecham sobre sua cabeça e mesmo antes que a noite caia por completo, nenhuma luz passa por entre as folhas. O caminho é dificultoso e traiçoeiro. Pássaros voam baixo, chocando-se com seu rosto, aparentemente de propósito. A terra cede sob seus pés como se tentasse derrubá-la. Até mesmo o ar parece resistir a ser inspirado. Então você alcança o centro do bosque branco, uma clareira iluminada pela lua. No centro da clareira, um enorme menhir. Ao redor do pedregulho, diversos animais. Eles não deveriam estar juntos. São lobos, cervos, javalis, linces, ursos, coelhos, corujas, predadores ignorando presas. Todos estão voltados para o menhir, como se o adorassem em êxtase místico. De repente, uma cacofonia de uivos, rosnados e pios toma a clareira. Parece um ritual, mas isso não faz sentido. Animais não deveriam se comportar dessa forma. O menhir é coberto pelo que parece ser vapor branco. Então o vapor toma a forma de um leão. É um leão fantasmagórico, com olhos vermelhos que brilham como brasas. Está sobre o menhir, observando todos os animais como um tirano. O corpo da fera é translúcido e etéreo, mas fica mais sólido e opaco a cada instante. Sua presença emana maldade e ele exala um forte cheiro de enxofre. O que você vai fazer? Fugir dessa loucura selvagem enquanto pode? Atacar os animais e interromper o rito antinatural? Atacar o leão espectral antes que ele esteja completamente sólido? Ou apenas observar e esperar? Nossa! Realmente é uma criatura maligna, né? Não tem nem o que dizer. Atacar os animais, imagina o Hírin, ele era um caçador. Poderia dar certa possibilidade ali para essa questão. No caso, estamos jogando com a Sinla, e a Sinla ela é uma aberrante. Será que a gente foge? Ou ataca o leão espectral antes que ele esteja completamente sólido? De novo, né? Acho que é muito arriscado a gente entrar em briga. Nossa, muito difícil.
Apenas observar e esperar? Eles já me notaram, pelo que eu entendi. Vou apenas observar e esperar. Eu acho que pode ser uma... não sei. Eu vou esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Item 329. Os animais continuam rosnando, piando, fazendo todo tipo de ruídos, seus olhos fixos no leão espectral, até que ele se torna sólido. O menhir se reajusta ao peso da enorme criatura. O leão emite um rugido que abafa, então cala todos os outros barulhos da floresta. Em seguida, ele salta sobre os animais reunidos ao redor. Com uma mordida, estraçalha a garganta do primeiro, então parte para os demais. Para seu horror, os animais continuam mesmerizados, apenas aceitando o massacre. É um banho de sangue, no qual as vítimas são indefesas. O que você faz? Ataca o leão espectral agora sólido? Une-se ao leão e ataca os animais? Apenas observa sem se envolver? Foge antes que a próxima vítima seja você mesmo? Eu acho que a gente já tá dentro de um boss que aparentemente é terreno dele. Eu vou ver o que vai virar isso aqui, vou continuar observando. Se for o caso depois, a gente vai tentar entrar numa luta contra ele. Vou no 194. Item 194, apenas observa sem se envolver. Tá difícil. Você assiste ao espetáculo sangrento estranhamente fascinada. Os animais não conseguem se mexer, permanecem mesmerizados enquanto o leão retalha cada um deles. Quando enfim o massacre termina, a fera se volta em sua direção. Você conhece seu lugar, mortal. Sabe que bípedes e animais só servem como banquete para os demônios. Quando morrer e sua alma for parar no inferno, será recompensado. Irei torturá-la pessoalmente. O próximo rugido parece uma risada. Risadinhas agudas acompanham o som grave. Os animais continuarão vindo, continuarão tentando me trazer ao mundo material, mas continuarei deixando-os paralisados com minha mera presença. Eu sou o mestre do Bosque Branco, assim como os demônios são os mestres de Gânor. Você decide ir embora antes que a trégua temporária seja quebrada. À medida que você se afasta da clareira, o Bosque Branco parece ainda mais funesto, embora não tente mais atacá-lo. Vá para 163. Não sei se foi uma boa decisão, mas eu tô muito... A gente não tem... Poderíamos ter pego a adaga, né? Tava pensando aqui agora, mas... Cometemos esse deslize, eu acho que contra ele a gente não ia ter chance alguma, mas vamos lá ver. Pelo menos pelo jeito a Syndra foi corrompida aí, né? 163. Caraca, gente. Vamos lá. Você avança pela paisagem desolada, as montanhas geladas dominando o horizonte mais e mais. Ao avistar um rio, você sabe que está chegando a um lugar famoso na história de Gânor, as ruínas de Rocha Celeste. A cidade nasceu séculos atrás ao redor de uma estranha rocha que caiu do céu e formou uma enorme cratera. Contudo, a fama de Rocha Celeste é mais recente. Há menos de 200 anos, aqui havia um convento de São Teodric o Santo Cavaleiro. A madre superiora do convento considerou Hrufgannr um traidor e o trancafiou nas masmorras da cidade. Na época, Hrufgannr ainda era jovem, nem mesmo ascendera ao trono, mas já possuía um exército leal que cercou Rocha Celeste. Hrufgannr, então, realizou 2 milagres. Existiu em 2 lugares ao mesmo tempo e destruiu a cidade usando seu misterioso poder do terremoto. A Madre Superiora morreu durante a batalha e passou a ser adorada como a Santa da Boa Morte, um culto extremamente localizado e limitado, mas ainda presente nesta região. Tudo isso está em sua mente quando você avista as ruínas de Rocha Celeste. Realmente a cidade agora não passa de escombros. Nunca mais foi ocupada em grande escala depois de ser amaldiçoada pelo Santo de Pés Descalços. Mas, chegando mais perto, você nota sinais de que alguém andou construindo estruturas novas entre as ruínas. Vá para 70. Caramba!
Você entra nas ruínas de Rocha Celeste. Não é difícil acreditar que Hrothgar devastou o local com um terremoto. Não resta nada intacto e a natureza já tomou conta da maior parte, transformando a cidade num misto de pedreira, cemitério e matagal. Sua atenção é capturada por duas coisas: a cratera onde a Rocha Celeste caiu tanto tempo atrás e uma torre de madeira simples erguida sobre uma colina. Talvez a única estrutura construída recentemente por aqui. Se for treinado em sobrevivência, vá para 176. Caso contrário, você pode investigar a cratera, vá para 281, ou a torre de madeira, vá para 142. Tô curioso, né? Saber que utilizar a sobrevivência, a gente gastaria 2 PM. Né? Vou gastar e optar por ser treinado em sobrevivência. 2 PM. 176. Usando seu treinamento, você não tem dificuldade de achar rastros. Este local está ocupado, mas não por humanos. Você encontra marcas da passagem de dezenas de criaturas bípedes pequenas e leves. O que quer que sejam as criaturas, são inteligentes, pois construíram a torre. No entanto, você não sabe se são amigáveis ou hostis. Volte para 70. Aí agora é a opção, né, 176 já foi, voltamos para 70. Caso contrário, você pode investigar a cratera ou a torre de madeira. Vou para a torre de madeira. 142 porque é a única coisa mais nova aqui. Quero entender o que está acontecendo aqui nessa região. Você sobe a colina em direção à torre de madeira que avistou. No entanto, logo nota que esta não é uma colina natural. Sob seus pés, as pedras se revelam escombros de alvenaria, metal, vidro, até mesmo mármore. Isso deve ter sido alguma estrutura grande, mas tornada irreconhecível pela fúria de Hrothgar, então coberta de terra e vegetação pela ação do tempo. Chegando ao topo da colina, você enxerga a torre de madeira com mais clareza. É uma estrutura simples, feita para manter vigilância sobre uma área. A partir deste terreno elevado, você pode notar outras 3 torres parecidas. Você não vê ninguém nas torres, mas há pelo menos um sinal de ocupação. Na torre mais próxima, algo pende de uma corda. É impossível discernir o que é o objeto, mas talvez seja algo útil. Se tiver ataque à distância ou raio mágico, e quiser derrubar o objeto, gaste os PM necessários para usar a habilidade e vá para 294. Se não tiver essas habilidades ou não quiser fazer isso, vá para 155. Ataque à distância não temos mais, raio mágico também não temos, então eu vou para 155, né? Não tem outra opção. Você investiga as torres, mas não encontra sinal de quem as construiu. São todas iguais, torres simples de vigilância, cada uma com 3 patamares. Não há escadas ligando os patamares. Quem quer que utilize essas torres deve escalar com facilidade. Sem mais nada a fazer na colina, você desce pelo outro lado. Contudo, quando termina de descer a colina de entulhos, você é surpreendida. De todos os lados, do meio dos escombros, de trás de arbustos e das próprias sombras, surgem vários goblins. Seus rostos exibem pinturas e tatuagens em padrões complexos. Eles vestem roupas elaboradas, cheias de adornos tirados dessas ruínas. Estilhaços de vitrais, pedaços de armaduras metálicas, joias que devem ter pertencido aos nobres. Empunham lanças toscas e gritam ao mesmo tempo para você em um idioma que você não compreende. Se você quiser tentar falar com os goblins, vá para 33. Se acha que goblin não se fala, goblin se mata, vá para 25. 33, né? 33. Tentar falar com eles. Você começa a falar com os goblins, explicando quem é e o que está fazendo nas terras deles. Contudo, os humanoides apenas olham para você, confusos, então falam entre si em algum idioma desconhecido. Embora a maior parte dos reinos conhecidos fale o idioma comum, isso não é verdade para todas as pessoas. Se você for um bárbaro ou druida, vá para 75. Caso contrário, vá para 196.
Vamos para 196, né? Bárbaro druida. Você não fala o idioma dos goblins e não tem nada em comum com esse povo, exceto a vontade de se comunicar. Você tenta vários gestos, sons e mímica, além de palavras simples em seu próprio idioma, na esperança de que eles entendam alguma coisa, mas sem sucesso. Alguns goblins riem, talvez achando que você está tentando diverti-los, mas outros sinalizam para você com expressão muito séria. Infelizmente, é difícil entender o que esses sinais querem dizer. Faça um teste de habilidade Diplomacia. Se passar, vá para 315, caso contrário, vá para 52. Era isso que eu queria, né? A conversa, né? A Sinla, ela é treinada em Diplomacia e ela tem uma habilidade alta, que é 9. Aqui nós vamos ter mais 2, porque nós somos treinados, então nossa habilidade total é 11, né? Sendo assim, a gente vai conseguir fazer um teste, torcendo para que esse teste não seja 2-6, né? Senão é a única forma da gente falhar no teste, né? Então, se a gente passar, a gente vai para 315. Muito perto de acontecer o 6 e 6. A gente tira 11 e empata com o nosso teste, e aí o empate significa que a gente passou no teste também, né? De acordo com as regras do início do livro. Então, a gente passa e vai para 315. Tô achando que a gente vai conseguir se livrar de um possível combate, hein? Vamos ver. Ao longo de muitas horas, você consegue compreender alguns gestos e palavras dos goblins. Felizmente, a essa altura, eles já entenderam que você não representa perigo. Você é capaz de entender por alto o que está acontecendo aqui. Toda noite surgem inimigos em Rocha Celeste. Esses inimigos atacam os goblins, que fogem para suas torres de vigilância. Os inimigos vão embora de manhã e o processo se repete na noite seguinte. Você não faz ideia de quem seriam esses inimigos ou de onde eles vêm. Os goblins sinalizam o chão, mas isso não faz sentido. Também não sabe por que os goblins não migram para uma região menos hostil. O que está claro é que esse povo enfrenta algo muito perigoso. Se quiser tentar ajudá-los, vá para 36, caso contrário, vá para 8. Vou ajudar, hein? Vou ajudar. 36, vamos ver se ela vai conseguir ajudar assim, na verdade, né? 36, eu me afeiçoei. 36. Não demora muito para anoitecer em Rocha Celeste. À medida que o sol se põe, centenas de goblins surgem de seus esconderijos, portando lanças ou adagas. Você nota que as criaturas conversam muito entre si, sempre em tom sério. Grupos se coordenam, espalhando-se pelas ruínas. Casais de goblins se abraçam, como se em despedida. Pais e mães levam crianças para cima das torres de vigilância. Então o inimigo chega. Dos escombros de Rocha Celeste, milhares de esqueletos se erguem. O único barulho que fazem é o clangor de suas armas quebradas e armaduras enferrujadas. A maioria veste apenas trapos puidos pela ação do tempo, mas alguns possuem armaduras ou escudos com os brasões quase apagados do falcão ou da cabeça de cabra. As hordas de mortos-vivos avançam para os goblins, suas lâminas quebradas ávidas para rasgar sua carne, seus dedos esqueléticos estendidos para arrastá-los à escuridão da morte. Muitos dos esqueletos fazem menção de se espalhar pela cidade, vagar para longe, mas os goblins correm na frente deles, mostrando-se alvos mais próximos e os mantêm dentro da cidade arruinada. Os mortos perseguem os goblins, alcançando e massacrando vários deles. Os goblins sobem nas torres de vigilância agilmente, sem precisar de escadas, e os mortos-vivos enxameiam ao redor delas, ávidos por derrubá-las. Enquanto isso, você se manteve em segurança, fugindo, defendendo-se das hordas, destruindo um ou dois esqueletos mais fracos. Agora, no entanto, é hora de agir. Se tiver uma espada quebrada, vá para 109. Se tiver um escudo da cabra, vá para 30. Se tiver ambos, vá para 116. Se não tiver nenhum, vá para 103. Que é isso, gente? Espada quebrada, escudo da cabra, os dois? Não tem nada disso. Onde que tem isso? A gente não se deparou, né, em nenhum momento com essas coisas. Nossa, podia muito ter, né? Mas não temos nenhum, então item 103, referência 103. Nossa.
A horda de esqueletos poderia massacrar toda a população Goblin em algumas noites. Mas você sabe que pode enfrentá-los. Empunhando sua arma, você ataca os primeiros mortos-vivos. Isso faz com que outros deles se voltem em sua direção. Em pouco tempo, você está cercada, mas não desistem. Por Gunner! E aí, um combate. Horda de esqueletos. No fim de cada rodada, a horda lhe causa 1 ponto de dano automaticamente. Se vencer, vá para 204. Bom, não tivemos muito o que fazer. A questão é a seguinte, olha aí a ficha da horda. A horda tem força 10, né? Saúde 15. Para derrotar automaticamente, se gasta 22 pontos de vida. No caso, a Sinla tem 15 pontos de vida. Empata com a Horda. A Horda, por mais que se desorda, ela equivale a um inimigo apenas. Então é um combate 1 para 1, né? Não é de vários inimigos. Ao mesmo tempo, ela causa 1 ponto de vida por final de rodada. Existe um mundo. Existe um mundo, por que não? Por mais que eles já estejam vencendo por 3 pontos, vamos para um combate. E dessa vez a gente não tem muita escolha a não ser combater. Então, respirar fundo e arrumar aqui como vai ser este lugar, né? Este campo de batalha e a horda de esqueletos. Então vamos lá, vou preparar aqui. Acho que esse é o local mais interessante para se ter. Um novo mapinha aqui. Aqui eu vou recuperar toda a vida da Sinla, porque ela estava atualizada anteriormente. Nossos gastos de PM a gente está com menos 4 agora, então eu vou colocar aqui o valor total e tirar menos 4. Mas ela tá com pontos de vida total aqui, hein? Pode existir um mundo, como eu disse. Existe um mundo, quem sabe? Contar com a sorte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui algum esqueleto. Só que é uma horda, né? Vamos considerar aqui que ela é maior ainda que a Sinla. Vou preparar a ficha com base no que a gente tem de informação. Bom, além disso, também já criei a nossa rodada aqui de combate, né? Lembrando que a força da Sinla é 7, a força do inimigo é 10, a gente vai ter que rolar ainda o dado. Ela não tem nenhum poder para que ela consiga utilizar aí alguma intervenção em combate, né? Então é torcer para o que a gente tem em mãos, né? A gente tem só a cota de malha, que a cota de malha vai reduzir em 1 ponto dano sofrido. Então aqui dentro da guia de combate da Sinla eu coloquei até a cota de malha. Então se uma diferença é menos 3, ela vai tomar menos 2 de dano, né? Mas isso aqui é sem considerar o dado ainda. Então é o dado que vai fazer a diferença nesse aspecto, tá? Então inicialmente nós começamos, vou até colocar minha marca-página aqui. E lembrando que a horda lhe causa 1 ponto de dano automaticamente no final de cada rodada. Então, em parte a gente tem 16 rodadas para conseguir, né? Em tese. Então vamos começar aqui. Primeiro 2d6. Vamos sim, lá vamos. 5 e 2, 7. 5 mais 2, 7, então ela tem um total de 14. Tem que torcer para um dano menor que esse. 7 também aqui no dado. Do inimigo, né? Primeira rodada já. Menos 2. Vamos para a próxima aqui. Ixi, sim, lá. Meu Deus, 3. Contra. Ah!
Pera aí, antes disso, mais um dano, né? Porque ela toma mais um por conta do todo final de turno, né? A horda causa um ponto de dano automaticamente. Já vou colocar menos um de novo aqui. E agora torcer para um ataque que acho muito difícil. Opa, 2? Mas aí mesmo assim, acho, vamos ver. A gente tomou aqui, né? Na soma, ela tirou 3 no dado, a Sinla, né? Confirmando aqui 3 no dado. Desses 7 com 3 vai dar 10, só que a força do inimigo já é 10. A gente no máximo empataria, não tem como empatar porque ainda que o inimigo foi muito mal, tirou 2, somou um 2 no dado, dando 12. Ou seja, a diferença seria menos 2, mas ao mesmo tempo a cota de malha nos protege de 1 de dano. E sendo esse 1 de dano, mais 1 da horda no final da rodada, a gente toma 2 de dano. Vamos para o terceiro turno agora. 5, 2, 7 da Sinla. Total aqui do dado. A gente está somando 14. 7 da horda. Vai ser muito difícil, gente, esse combate aqui. De novo, então aqui mostrando a atualização, a gente tem 7 de força mais 7 de dado, 14. Então, força do inimigo já é 10, com o dado dele 7, dá 17, diferença de menos 3. A gente toma menos 2 de vida. No ataque, mais menos 1 da horda dá menos 3. Vamos lá. Muito ruim ainda, hein? Muito ruim os ataques da Sinla, gente. Tá muito ruim, cara. Então na quarta rodada, ela soma 5 no dado. Com 12 total. Mas aí, vamos ver aqui a segunda. 9 do inimigo, da horda. Nossa, agora tomou um danaço aqui. Estamos aqui neste turno. No item 4. Então, no turno 4, na verdade, na rodada 4. 7 com 5, 12. 10 com 9, 19. A diferença daria 17. A gente tira 1 menos 6, mas ainda assim toma 7 de dano por conta do final do turno da horda. E aí, infelizmente, Sinla se despede também. Num combate muito rápido mesmo. Contra a horda de esqueletos. A gente também, para ser bem sincero, eu não fiquei contente com a decisão lá no Bosque Branco. Essa é a tenra verdade. Porque, enfim, agora provavelmente ela vai ser bem recebida pelos demônios ali do leão, né? E por conta disso, também nos despedimos de Sinla, a Sombra. Os combates realmente são bem complexos. Eu acho que tem que ser criado aí um personagem forte. Ou talvez as decisões na escolha da caminhada. Pô, a gente não teve nenhuma arma para contribuir com os ataques. Os dados foram muito ruins também da Sinla nesse combate contra o esqueleto, a horda de esqueletos. A gente não conseguiu tirar um ponto de vida dele. A gente foi massacrado pela horda. E a gente se perde e, né, dá fim aí a mais uma personagem. Vamos entender essa complexidade, porém agora, seguindo a mesma lógica, vou continuar com os personagens prontos. Mas antes disso, bom, a gente tem que continuar essa história, né, de alguma maneira. Vamos ver o que fala aqui, né, no final
do item é isso mesmo, ó. No fim de cada rodada, a ordem lhe causa 1 ponto de dano automaticamente e se vencer, vá para 204. A gente não venceu, não vamos para 204, a gente volta no início do livro. No início do livro a gente também vai atualizar o cemitério, né, agora com a Sinla, inclusive o cemitério está aqui, né, ali eu coloquei até agora uma lápide ali mostrando que o Hidden já foi, de arrasta. Aí eu vou atualizar aqui também com -7 e a Sinla também agora está com 0 pontos de vida e agora ela vai estar presente nesse cemitério dessa nossa mapinha aí, né, vamos dizer assim, do nosso grid, ali ao lado do Hidden. Mas quem vem por aí seguindo a mesma estratégia, agora um personagem muito diferente também, com base no que era tanto o Hidden quanto a Sinla, vai ser o Kaltramashir, que é um gigante e bárbaro. Então, diferença dele, ó, força 11, habilidade ruim 5, mas os pontos de vida dele 25 e os pontos de mana 5 também. Tem perícias e poderes, como qualquer outro personagem. As perícias dele são intimidação e sobrevivência, e ele tem um poder que é fúria. Você pode gastar 1 PM para ganhar mais 2 de força durante um combate. Você ganha mais 2 de força, ou seja, de 11 a gente vai ganhar 13 se gastar 1 PM durante um combate inteiro, né? Os equipamento e dinheiro dele é 2d6 PP, então a gente tem que só rolar e depois lá no início de novo comprar novos itens, entender aonde a gente vai. Mas eu acho que vai ser mais fácil, né, descobrir coisas aqui, principalmente porque a gente tem que talvez interferir em situações que envolvam combate e que infelizmente a Sinla, ou por decisão minha, ela não conseguiu ir muito longe por conta disso. Mas infelizmente, no próximo episódio nós continuaremos com Kaltramashir, finalmente um gigante e um bárbaro. E então fica por aí, novamente seguindo o mesmo padrão. Comenta aí no vídeo se você faria alguma coisa diferente, você entraria nesse combate, você seguiria por outro caminho, você deixaria barato o que estava acontecendo no Bosque Branco, naquele ritual? Eu deixei e acho que eu paguei o preço muito errado por isso. Então, fica por aí, continue acompanhando, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e até a próxima na leitura do livro-jogo A Coroa de Gunnar. Tamo junto, meus amigos, até a próxima, valeu!